Oi, tudo bem? Meu nome é Drew Clark. Ah, eu sou dos Estados Unidos, perto de Chicago, nos subúrbios. Estou aqui agora, mas isto é o primeiro vídeo que espero que eu terei um série ah, sobre as aventuras. Eu estou mudando o Brasil em 5 dias, e muito perto. E nesse primeiro vídeo eu quero explicar um pouquinho sobre como eu chego nesse momento. É uma história longa e complicada, mas espero que é um pouco interessante, pelo menos, e que pessoas gostam de seguir ah, o caminho. Mas ah, eu fui nascido aqui, perto de Chicago, num town ah, que se chama Bloomingdale. Eu moro com a família aqui, ah, desde minha infância. Ah, nós estamos no meu classe, não tenho muito dinheiro na família, mas foi suficiente para sobreviver. Eu nunca realmente tive problemas tão grandes com dinheiro, pelo menos. Ah, o saúde é muito calmo para a maior parte, mas hum, da minha infância eu tive alguns amigos pertos e somente foi normal. Ah, no town que eu moro, é muito pequeno e muito calmo. Ah, nós temos um shopping, alguns blocos da casa, e foi muito popular nos anos antes, mas agora quase ninguém usa e muito vazio. Mas eu fiz natação durante a escola secundária, durante ah, meus anos mais jovens. Eu não estava muito bom nos esportes. Eu tive um pouco mais peso e somente joguei muitos videogames e coisas assim. Mas depois de a escola secundária, eu tive notas boas e tive uma oportunidade para atender a Miami University em Ohio, e foi sobre 5 horas daqui. E foi tudo bem. Eu estava estudando ciência de computadores, desculpe, ah, e eu tive problemas com saúde mental durante esse tempo, e problemas de um relacionamento. Um momento. E problemas com um relacionamento também. Meu único relacionamento foi para 1 ano e metade, com uma garota muito gentil de Ohio, mas somente não estávamos ah, conseguindo fazer um equilíbrio entre as coisas.
E depois de tudo isso, eu tive os problemas com saúde mental e mudei a foca das minhas estudos de ciência de computadores ao biologia e terminei com ah, um grau superior de biologia, mas não tive notas tão boas. Ah, Depois disso, desculpe, eu tomei uma pausa por algum tempo e ah, durante a universidade também eu fiz um time de esportes, um, esportes eletrônicos com um time de League of Legends. Eu fiz por muitos anos. Não foi bom no jogo, mas eu, eu fui organizado bastante para arrumar as coisas com torneios e competições com outras universidades e coisas assim. E fiz vôlei na praia, ah, somente da nome. Foi num edifício que está cheio de areia e com as coisas de vôlei. Eu fiz isso por um ano, não saí muito pelas festas, eu bebi muito, não realmente. Não tive muitos amigos durante a faculdade e só tive os amigos de escola secundária. Eu tive realmente 3 ou 4 amigos pertos, mas não, não, não via eles muito com frequência. E depois da graduação, eu tomei uma pausa para pensar sobre o que eu quiser. E eu treinei para uma maratona e eu, eu terminei, mas quase não fiz. Ah, Foi num tempo de um pouco mais de 5 horas. Não foi muito bom, mas foi suficiente. Eu terminei, pelo menos. E depois disso, eu ganhei um emprego com uma empresa de ciência alimentar e fiz isso por 3 anos. Ah, Foi tudo bem, para a maior parte foi somente algo para ficar ocupado e ganhar um pouco de dinheiro para pagar as dúvidas, ah, não dúvidas, dívidas ah, da faculdade, porque é muito, muito caro nos Estados Unidos. Eu tive $25.000 em dívidas depois da graduação e eu trabalhei por alguns anos para pagar eles com ah, um emprego durante o dia na, na empresa ciência alimentar e depois disso alguns dias eu fiz um emprego secundário numa academia, somente na mesa na frente. Ah, Foi simples, mas um pouco mais dinheiro porque eu não estava passando tempo com amigos ou namorando, ou algo assim. E, simplesmente faz sentido. Ah, eu fiz isso com 2 empregos
por um pouco mais de 6 meses, eu acho. E depois disso, terminei com a academia e só fiz ciência alimentar. Ah, e depois de algum tempo, eu não ainda gostei as coisas dessa empresa, porque tudo isso é para comidas processadas e eu realmente não gosto dessas coisas. Durante esse tempo eu ficarei vegano e desde então ainda estou. ah, mas foi complicado. Foi dinheiro bom e ah, foi relaxado com esse trabalho, mas não podia tomar tempo embora do trabalho, porque ninguém vai cobrar ah, essas coisas quando eu não estava no escritório. E depois disso, depois de 3 anos, eu só acho que é a hora de fazer uma mudança. E eu fiz. Eu terminei com essa empresa e procurei ah, um emprego como treinador pessoal, porque eu fiz essa certificação durante o tempo na empresa, ah, quando eu não estava trabalhando na academia. Depois disso, eu fiz um curso ah, para ganhar uma certificação para treinar pessoal. E fiz isso e durante a pandemia de Covid eu fiz uma outra certificação porque nós po- ah, podemos trabalhar virtualmente. Eu tive mais tempo para estudar também. Eu fiz um curso para obter ah, uma certificação de saúde, técnico de saúde. Ah, e eu acho que isso realmente é o que eu quero fazer, um pouco mais inclusive, de somente treinar e um pouco de nutrição também e somente coisas da vida em geral para ser mais ativo e mais saudável. Eu gosto, ah, mas ainda não sei. Ah, durante o tempo na empresa de ciência alimentar, depois eu terminei com a academia, eu fiz meu primeiro triatlo. Eu fiz o triatlo de Chicago no 2018. ah, e eu não treinei especificamente por fazer, porque somente a distância olimpiada. Ah, acho que ah, 1.500 metros de nadar foi simples, porque eu nadei por muitos anos. Depois, acho que foi ah, 20, acho que eu vou precisar olhar. Acho que pode ser 40 quilômetros na bicicleta e depois 10 quilômetros correndo. Foi um pouco simples, nunca fiz essa distância, mas fiz uma maratona antes e não, ah, não tive medo de fazer. A única problema com o triatlo foi a temperatura do lago,
porque às vezes é muito frio aqui. E acho que esse dia foi. ah, Podia ser 20 graus da água e foi muito frio, mas pelo menos por 1.500 metros não é muito tempo na água, pelo menos. Ah, eu fiz isso para ver se eu quisesse fazer uma triatlo mais grande e eu comecei a treinar depois, ainda no tempo ah, da empresa de ciência alimentar. E eu tentei fazer esse evento e não podia terminar por causa ah, dos tempos, do clima aí. Foi muito, muito difícil. Esse dia, somente uma vez para tentar. E custa muito, especialmente com a bicicleta e levar a bicicleta através do avião foi extremo, realmente demais para mim, especialmente para a primeira vez. Um, mas foi 10 graus e chuvoso demais para por o dia inteiro. E foi um dia louco, mas passou. E no mesmo dia ah, eu arrumei um outro evento mais tarde do ano, nos estados pelo menos, para dirigir e não preocupo sobre o avião. E eu terminei o triatlo de Ironman no estado de Maryland, Cambridge, Maryland. E foi ainda louco. Tive 40 horas, não 40, 14 horas, 4 horas, sim. E eu terminei, mas eu tive ferida do trabalho e tive alguns pontos nesse dedo e precisa usar não me lembro como dizer, mas eu preciso cobrir a mão para a natação e não realmente onde puxar com essa mão. E por causa disso, eu queria fazer novamente e durante o ano passado, no 2022, eu fiz um outro no Oklahoma, no oeste dos Estados Unidos. E foi ao mesmo tempo. Ainda precisei 14 horas para terminar, mas o parte da ciclismo foi muito mais difícil, muito mais colinas mas pelo menos o clima foi melhor. O dia no evento primeiro, no Maryland, acho que foi sobre 28 graus, foi tudo bem. E no Oklahoma foi 25, acho. Quase perfeito para um dia cheio de exercícios. E melhor ter um pouco mais frio
que os tempos em Brasil, pelo menos. Mas depois disso, ah, realmente, antes que eu fiz o evento segundo, eu comecei a aprender português. E eu tive, eu fiz um pouquinho a cada dia. E agora ainda fazer um pouco a cada dia com Duolingo, e eu assisti algumas coisas de música, e YouTube e qualquer outra coisa para tentar aprender mais. E não sei, agora não estou fluente e às vezes não até consegue falar realmente conversacional, mas estou tentando e estou aprendendo. Um, mas eu vou compartilhar mais sobre os motivos de aprender e porque estou mudando ao Brasil. No próximo episódio. Até então. Tchau.